A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e estarei com você na última lição do trimestre, na gravação da lição de número 13, nesta pré-aula para a lição de jovens. Vou voltar, tá bom? 3, 2, 1. A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou Daniel Araújo, evangelista na Assembleia de Deus, e estarei com você na pré-aula de número 13, lição para os jovens. Antes de iniciar, convido você, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, e tem um conteúdo muito bacana anterior a este, e também nós continuaremos. Então, conto com a sua colaboração, divulgue, mande para os seus amigos, compartilhe, curta e comente também. Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical, a Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, no canal ADMP, que além da pré-aula, também nós temos outros conteúdos expostos e disponíveis para você, como gravações de cultos, estudos, escola dominical como essa e também eventos em geral. Então assista, acompanhe, é bênção de Deus para as nossas vidas. Lição de número 13, chegamos então no final desse trimestre, o segundo trimestre de 2021, um tema muito importante, vem trabalhar de 3 assuntos, conto com a sua colaboração, a sua parceria, então continue conosco que nós já iniciamos a nossa aula. Muito bem, lição de número 13. A lição dos jovens esse trimestre teve como base a fundamentação da carta de Paulo à igreja de Corinto, a sua primeira carta. Essa carta ela é diversificada de vários assuntos e várias abordagens que Paulo faz à igreja. E que o interessante, não se prendem a questões do passado, mas são atuais em sua discussão, urgência e atuação. Então, isso incentiva o leitor, e a quem ainda não é, que se torne leitor da Bíblia Sagrada. Porque é muito importante a reflexão, a se debruçar sobre o texto bíblico, porque é atual, é recente e nós podemos mergulhar nesse saber bíblico que, assim, gente, é sempre muito bom. Então eu exalto mesmo, eu falo que leiam a Bíblia, estudem a Bíblia mesmo, é muito bom. Nós precisamos ter constância na leitura do texto bíblico. 13ª lição. Como eu já disse, estamos encerrando esse trimestre. Para você que nos acompanhou aqui nas pré-aulas dessas últimas 13, que Deus esteja abençoando, e aos professores, comentaristas e toda a equipe que está por trás da câmera, parabéns, que Deus continue prosperando e aperfeiçoando o trabalho de vocês. Um grande abraço em Cristo, multiplique bênçãos sobre vocês, amém? Vamos diretamente para a lição agora, para ganhar tempo, aproveitar esses minutos. A Santa Ceia, o amor e a ressurreição. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas, havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A síntese: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. O sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. E em contínuo aqui, o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 3 assuntos muito bacanas: ceia, amor e ressurreição. Ceia, amor e ressurreição. Falando então sobre ceia, não quero aqui ser pragmático, ser dogmático e de um profundo cunho teológico, mas fazer aqui algumas observações interessantes. O que está acontecendo ali com a igreja de Corinto, nós já falamos em outras aulas anteriores, é uma reunião
em que os novos cristãos, uma igreja formada por gentios, não judeus, e que aceitaram a Cristo, e também judeus que se converteram ao cristianismo. A igreja de Corinto era pulverizada, ela era convidada a reflexões diversas áreas, por conta das filosofias e de onde ela habitava. Eu não vou entrar muito a fundo, gente, assistam às aulas anteriores que estão dispostas no canal. Então, quando Paulo traz essa reflexão, ele está falando sobre vivência, convivência, confraternização, comunhão. Ele está falando do que é ser igreja. Mas, Daniel, ele não está falando da ceia. Hoje, nós comungamos ou participamos da ceia, normalmente durante uma vez ao mês, aqui na igreja de Uberlândia, a igreja central todo o primeiro sábado, há variações agora por conta da pandemia, e as igrejas locais o segundo. Isso é uma questão de organização. A ceia, quando Paulo ele fala aqui, era uma ceia proveniente de uma reunião de irmãos cristãos, chamada-se de ágape. Esta reunião, essa koinonia em um amor fraternal, em um amor ágape, esta comunhão, ela gerava em um momento dela um partir do pão, e realmente ali era uma refeição farta, robusta, com proteína animal, proteína vegetal e também vários outros vinhos, enfim, vários outros alimentos que compunham frutas frescas. Era realmente uma ceia muito farta. E Paulo olha aquela situação, eles se reuniam, tinham ali os estudos, tinham ali a discussão do texto bíblico, e depois eles tinham também uma reunião para alimentação. E Paulo começa a observar o que estava se passando ali naquele lugar. Voltando um pouquinho atrás, a ceia do Senhor, instituída em Êxodo, capítulo 12, momentos antes da libertação do povo judeu do cárcere egípcio. Então, esse momento Deus manda uma orientação, que se fosse matado um animal, um cordeiro, e toda uma liturgia, um ritual ali que o povo judeu deveria fazer. O que foi coletado de sangue daquele animal, lembrem bem, seria passado nos umbrais das portas, porque a última provação, a última mácula, a última praga já estava prestes a vir ao Egito, e o anjo da morte passaria primeiro por onde? Pela casa dos judeus. Diferentemente de todas as outras pragas, nós lemos que esta começa pela terra onde os judeus moravam. Ali Deus já prova fidelidade, já prova compromisso, já prova submissão e também prova fé. Entendam bem, todas as outras pragas, elas partem da terra do Egito, da cidade onde Faraó morava, e não se fala que chegam até os judeus. Esta praga, sim, ela começa nos judeus. Nos lembramos de arrebatamento e nos lembramos também de ressurreição. A gente vai falar daqui a pouco. Esta praga, então, ela seria selada ou impedida se nos umbrais das portas dos cidadãos judeus existisse nela o sangue do cordeiro, que foi resultado do processo pascal. Esta Páscoa instituída, ela deixa bem claro, e seja feito assim constantemente. A Páscoa judaica era uma Páscoa que ela era anual. A festa judaica, e Paulo cita aqui, momentos antes de ser traído, Jesus participa da Páscoa. Então, Jerusalém estava em festa, esperando o momento das festividades que aconteciam na cidade, e no decorrer das festividades tinha a cerimônia pascal. Essa cerimônia era uma cerimônia familiar, era uma cerimônia de comunhão, como eu disse. E Paulo traz esse sentido e esse objetivo da Páscoa para dentro da igreja de Corinto.
O começo do capítulo 11 da carta 1 aos Coríntios, ele chama a atenção dos coríntios. Ele fala na sabedoria, em vários aspectos religiosos, e isso eu vos louvo, mas no amor eu não vos louvo. No partir do pão, não vos louvo. Na comunhão, não vos louvo. Alguns comem mais, outros ficam sem, outros comem primeiro para que não se sobre depois. E sendo que o objetivo que era esse momento do ágape, a koinonia, não era um momento de se alimentar, mas que essa alimentação também era acompanhada de um pano de fundo muito superior, que era a comunhão. Irmãos, toda estrutura teológica existe uma figura e existe um personagem em que sempre está muito fixo. Nós temos aí cerca de 9 teologias sistemáticas, as principais. Destas, a igreja está em todas. Eclesiologia, que é a teologia voltada à formação da igreja propriamente dita, mas, por exemplo, quem anuncia de Cristo, quem denuncia o pecado, quem anuncia a salvação, quem proclama o evangelho, ou seja, a hamartiologia, escatologia, a homilética como um todo, toda essa estrutura dogmática teológica, ela é fundamentada em um personagem, a preparação e o fortalecimento da igreja. Então, a igreja, ela precisa ser respeitada. E esse momento de ceia, imagino eu voltando um tempo lá atrás, permitam-me fazer essa alegoria, Paulo sentado e percebendo as divisões, as facções, os anseios, as vaidades e coisas ruins acontecendo na comunhão da igreja. E Paulo vê então necessário a advertência para que a comunhão, ela persista e continue, porque as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja. A pressão não é do inferno para a igreja, é da igreja para o inferno. Imagine uma porta, a igreja está segurando ela. A igreja, ela mantém a ordem espiritual através do Espírito Santo, pelo poder dado a nós pelo Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a manutenção desse poder a partir do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a pressão que nós exercemos na sociedade é o que sustenta muito das esferas humanas, sociais e espirituais. A expressão da comunhão do momento da ceia, meus irmãos, e aí nós tivemos durante os séculos várias adaptações, várias adequações e várias necessidades configurando aquilo que nós chamamos de momento ou culto de Santa Ceia que nós temos hoje. Nós estamos vivendo isso na prática. Muitas igrejas ainda tinham o hábito, por exemplo, do partir do pão manualmente ali no púlpito. Hoje, devido à pandemia, existem exigências sanitárias que fazem com que nós reflitamos e repensamos o ato da prática do servir a ceia. Visitando uma das nossas congregações na cidade de Monte Alegre, o pastor Carlos, uma pessoa que eu tenho um grande estima, então me permita dar esse exemplo. Assim que começou a pandemia, por volta de junho ou julho do ano passado, nós estivemos lá fazendo uma visita a ele, e ele me mostrou a bandeja dos elementos da ceia. Ele comprou um equipamento, ele colocava dentro de um saquinho, a pessoa arrumava tudo com luva, o pedaço do pão, o copo de vinho tampado, e ele fechava, se tornava ali uma porção individual, esterilizada, para que a pessoa pegasse no ato da ceia, ele pudesse abrir, retirar ali o pão e retirar ali o cálice. Que bacana, eu elogiei, é bom esse espaço aqui para que eu possa elogiá-lo novamente. E também aqui no Templo Central, onde eu congrego, onde eu participo da ceia com os irmãos, várias adaptações e adequações foram realizadas. Então, irmãos, não que o nosso jeito de ceia esteja errado, não, de forma alguma. A metodologia do ritual, da cerimônia da ceia, ela é de uma origem judaica. Tem uma memória, lembrem disso, uma memória da libertação do povo judeu e o cumprimento
da fidelidade da aliança que Deus fez com Israel, da libertação e retorno para Canaã. Você que está com seu celular, tablet, computador ou TV, você também em Cristo recebeu uma aliança, a nossa nova Jerusalém. Não é uma Canaã terrena, não é uma Canaã com latitude e longitude aqui na terra, é uma Canaã celestial, e nós vamos romper e ela será nossa em nome de Jesus. Ela já é. Irmãos, então, as adaptações do rito cerimonial da ceia, elas evoluíram durante as eras, durante os séculos, por conta, exemplos agora, de situações que nos exigem isso. Então, quando Paulo observa aquela cerimônia, aquele culto, aquela comunhão em uma mesa posta, bem estruturada, realmente uma ceia como se fosse uma ceia de Natal, com alimentos assados, alimentos cozidos, com uvas, com frutas de diversas variedades, porque as pessoas traziam das suas casas e tinham ali um momento de comunhão, uma confraternização, um ágape, que era essa cerimônia como era chamada na época. E esse ágape, ele caracterizava uma reunião de koinonia, ok? Então, a ceia, ela embasa, ela fundamenta, e como Paulo fala, ela também nos faz lembrar do ontem, nos alerta do hoje e nos prepara para o amanhã. Ele nos lembra do ontem, lá de Êxodo capítulo 12, anterior a isso, onde Deus faz as suas promessas aos patriarcas. Ele lembra do passado, onde Cristo é levado na cruz do Calvário, onde Cristo ele é morto, e assim como o próprio escritor do Antigo Testamento, um dos profetas maiores, Isaías, conhecido como escritor messiânico, nele não se achou formosura, beleza, atratividade visual, porque ele foi moído por nossas transgressões. Esse ser moído por nossas transgressões é o que nos garante a fala de João Batista, quando olha Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Este verdadeiramente tira o pecado do mundo. O escritor aos Hebreus também nos deixa bem claro que o animal por si só, ele é incapaz ou insuficiente de pagar ou de cobrir os nossos pecados. Mas o sangue de Cristo, sim, este é suficientemente capaz, suficientemente íntegro de cobrir os nossos pecados e nos trazer santificação, regeneração e nos preparar para o futuro. Estou falando do passado e no presente. A ceia nos lembra a igreja, a comunhão, a militância que os irmãos precisam ter um com os outros. E quantas vezes questões tão banais e tão simples impedem a comunhão, a koinonia que tem que existir conosco, irmãos. Questões simples, administrativas, questões ofensivas, diferenças políticas, ideológicas, diferenças muitas vezes comportamentais, diferenças até mesmo de gosto. Eu não gosto disso, o outro gosta. Enfim, são questões da particularidade, regionalismos ali. E isso não pode impedir a nossa comunhão uns com os outros. Então, no passado, eu lembro de tudo que Deus fez, e aí fica aqui uma deixa aos professores que ministrarão essa lição explorarem muito esse tema, que é muito gostoso. Essa é a principal deixa para você fazer uma ligação interlinear do Antigo Testamento para o Novo Testamento e as promessas do porvir. Irmãos, essas divisões, elas precisam ser amenizadas, precisam parar. E no futuro? E eu vou deixar para falar do futuro quando nós entrarmos no terceiro tópico da lição, que fala sobre ressurreição. O primeiro tópico é dividido da seguinte forma: orientações a respeito da celebração da ceia do Senhor. Paulo repreende as dissensões durante a celebração da ceia do Senhor. Segundo, um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. E por fim, um olhar introspectivo, o autoexame preventivo para não ser condenado. Então vamos lá. A prática da ceia naquele momento é a reunião de culto, e essa reunião de culto gerava também a necessidade, porque pessoas distantes moravam
em lugares diferentes e eles se reuniam nas suas casas de reuniões espirituais, de estudos bíblicos, e para que eles não fossem embora realmente de estômago vazio, como nós bons mineiros que nós somos, nós precisamos ali de um pãozinho de queijo, um café. Eles se reuniam para realmente banquetear e ali ter estrutura para retornar às suas regiões, retornar ao seu trabalho, até que a próxima reunião acontecesse. Essa reunião, cada um levava aquilo que poderia, e era uma mesa formada em comunhão, em doação. Então, aqui é onde Paulo, alguns estimam que alguns chegavam antes, porque moravam mais próximos, se alimentavam das melhores porções e deixava aquilo que era mais intragável ou de mais difícil alimentação para os que viriam depois. Irmãos, e Paulo alerta, o objetivo não é esse. O objetivo é que nós tenhamos comunhão. Realmente eu dou o meu melhor para aquela mesa. E daquela mesa eu me alimente daquilo que me prouve o Senhor. Não por divisão, se eu trouxe a coxinha eu não quero a empada, se eu trouxe o risoles eu não quero o pãozinho com salsicha. Então, gente, brincando um pouquinho aqui para ser bem divertido, mas essa é a realidade. Se eu vou num churrasco, usando como exemplo, se eu levei a picanha, eu não quero comer o coraçãozinho de frango, eu quero comer a picanha. Irmãos, e isso gerava uma rivalidade, e essa rivalidade atrapalha a comunhão da igreja. E Paulo alerta isso já de primeira mão. Esta comunhão é que deveria ser preservada. Abro aspas aqui para o tópico 3, um olhar introspectivo, o autoexame preventivo para não ser condenado. Avalie o homem a si mesmo. Essa avaliação, ela gera em nós a necessidade de um amadurecimento espiritual, de um desenvolvimento espiritual e de uma autocrítica. É quando eu olho para aquele que reflete no espelho e conheço suas características e também conheço as suas pontos positivos e os seus pontos negativos. Nós somos capazes de fazer isso? É interessante, irmãos, nós vivemos em uma geração de coachings, uma geração de autoajuda, em que você é o melhor, você é o capaz, você deve se olhar no espelho e se perceber como o máximo, como o 10, como o que ganha, como o que corre, como o que compete. Mas essa competição para a vitória, vem cá, e Jesus é na contramão disso. Aquele que serve será servido. Aquele que é o último será o primeiro. Aquele que é o menor será o maior. Existe um efeito paradoxal no reino dos céus. Irmãos, Cristo prega a comunhão e prega o servir ao próximo. Existe um livro muito lido em faculdades que é o Monge Executivo. Eu confesso que gerei toda uma expectativa na primeira vez que eu li, por conta de trabalhos da faculdade, mas que no final, quando eu fechei, eu falei, gente, precisou desse livro em específico, para que o mundo percebesse que Cristo nos ensina a servir. Precisou de algo tão pequeno, tão superficial, para provar que as orientações bíblicas são fundamentais. E meus irmãos, minhas irmãs, Cristo ensina-nos a servir o próximo, a amar o próximo como a nós mesmos, perdoar como eu sou perdoado. Existe uma matemática espiritual aqui, uma aritmética, me permita essa expressão. Se eu perdoo 50%, então eu sou detentor de um perdão de 50%? Não tem como, ou eu perdoo ou eu não perdoo. Daniel, mas e quando alguém me faz mal, eu perdoo, mas eu não consigo conviver? Perdoar é um sentimento que tem que existir. O comportamento, ele sim pode ser alterado e em muitas vezes precisa ser alterado. Se alguém te faz mal, se alguém te ofende, se alguém te denigre, perdoa-o, deixa que ele siga e você segue também, mas não necessariamente os velhos hábitos que existiam têm que permanecer, têm que acontecer, são coisas bem distintas. Então, irmãos, quando nós falamos que o homem avalia a si mesmo,
ele está falando sobre essa maturidade espiritual e que ele tem uma completude intelectual de saber o que significa o pão e o que significa o vinho, o que significa o partir do pão e o compartilhar do cálice, o que significa Cristo na cruz do Calvário e Cristo ressuscitar em nossas vidas, o que significa cada ponto do processo de salvação meu e da igreja, para que eu não peque no momento de dividir o pão. Seguindo aqui que, nossa, o relógio está me maltratando. O poema do amor. E aí ele já entra no final da carta aos 1 Coríntios. A causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. Vou ler aqui, ó. A causa das divisões nas comunidades contemporâneas é a falta de amor. Eu posso ter essa liberdade de aplicar dessa forma. A proeminência do amor sobre os dons. A perenidade do amor. Ele jamais passará. Então, irmãos, convivência, fraternidade, filantropia, o olhar para o próximo. Eu preciso aprender a olhar para o próximo. Aprender que existe uma maturidade espiritual da minha e da parte do próximo. E eu preciso amar a igreja. Eu preciso partir pelo pressuposto de amar quem está próximo de mim. E como dói muitas vezes, nós percebemos que os pais já não estão amando os filhos e que os filhos já não sabem, eles não foram aprendidos, não foram ensinados a amar os seus pais. É crueldade com a sociedade, irmãos. Isso eu estou falando do vínculo familiar. Agora, se eu não sei amar quem está próximo, como eu posso amar o meu colega de trabalho? Como eu posso amar os meus irmãos da igreja? Como eu posso amar o pedinte na esquina, no semáforo? Como eu posso exteriorizar esse amor? É uma reflexão que eu tenho que fazer. Eu preciso amar as pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos um modelo ideal de cristão, um modelo a ser almejado, e não é o modelo daquele que maneja o microfone no púlpito, não é o modelo daquele que tem os títulos de diversas formas que existem na hierarquia eclesiástica. Esse maior modelo de cristão é o próprio Cristo. Paulo também nos diz de uma forma muito linda: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é o nosso modelo. E ele veio ao mundo por amor. Ele foi estimulado pelo amor. Então eu preciso ter um olhar em amor com as outras pessoas. E esse amor, ele muitas vezes não é referendado ou validado ou outorgado com títulos, como outras funções eles podem me ofertar. Mas ele precisa ser na perenidade. Tão bacana essa expressão que o escritor da lição trouxe para a gente, perenidade do amor. Quando eu tenho essa perenidade, eu já falei em outros momentos, mas eu gosto de repetir, eu sou apaixonado por ela. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Então, gente, você amar a outra pessoa é como você amar o seu filho recém-nascido. Quantas vezes eu coloquei um terno, uma camisa nova, peguei ela no colo, quando ela era bem bebezinha, e aí eu olho para ela, ela toda linda, e gurgita. Ou vomita. Quantas vezes nós saindo de casa, então, meus pastores, quantas vezes vocês me viram chegar atrasado no culto, porque ao sair ela consegue encher a fralda descartável com uma substância que eu não vou falar o nome aqui, mas todo mundo entendeu, e nós tivemos que voltar para dentro, trocar a fralda e muitas vezes até a roupa toda dela, mas nós a amamos. E quantas vezes, irmãos, o novo convertido, o nosso processo de evangelismo exige isso de nós, amar incondicionalmente, mesmo sendo que a retribuição seja fedida e porcalhuda, e porcalhenta. Eu nem sei nem se tem esse verbo, mas vocês entenderam bem onde eu quero chegar. Eu amo a minha filha, e eu preciso amar o novo convertido. Eu preciso muitas vezes amar até aquela pessoa que está há muito tempo na igreja, mas ainda está em processo inicial de conversão. Quem sou eu para ser juiz dessa relação? Concordam comigo? Então, irmãos,
eu chego no final aqui, e é onde eu quero deter aqui alguns minutos da nossa reflexão. A ressurreição e o destino do cristão salvo. Primeiro, a fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. E por fim, os crentes salvos e que estiverem vivos na última hora serão arrebatados. Das diversas formas e da polarização ideológica que existia no contexto greco-romano, Corinto está bem no olho do furacão. Ele está bem no centro de toda essa discussão. Então, alguns conceitos filosóficos em que o corpo é a prisão da alma e que o espírito ele é imortal, mas o corpo ele limita o agir do espírito. Melhor, da alma, né, que são dualistas. Então, essa questão da alma, do lado espiritual e do lado carnal, sempre houve essa discussão, desde os profetas e também desde os primórdios da filosofia greco-romana. Essas discussões, esses embates, geram interpretações, irmãos, muito complexas. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses, no seu primeiro capítulo, ele fala sobre a vinda do Senhor. E depois ele se vê forçado a escrever a segunda carta a Tessalonicenses, explicando que, calma, se atentem aos sinais. Alguns dos irmãos estão falando que Jesus já voltou, então eu já perdi minha salvação e estou nem aí. Outros falam que Jesus ainda está por vir e a santidade ela tem que ser assim restritiva no comportamento. Eu não posso casar, eu não posso comer, eu não posso trabalhar, enfim, eu tenho que viver ali um celibatarismo ortodoxo focado ali na religiosidade. E outras pessoas que achavam que não, isso é uma teoria louca que não vai ter fundamentação alguma. E Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses falando, acalma, se atentem, vivam seu dia a dia em santidade, em comunhão, fortalecendo a igreja e aguardem os sinais da segunda vinda de Cristo. E Paulo, debatendo essas questões, incorre também na nossa racionalidade contemporânea. Existem filosofias ou racionalidade dentro de faculdades defendendo um pós-vida, defendendo, na verdade, melhor dizendo, um pós-morte, defendendo uma existência depois da morte. Não estou falando aqui de reencarnação, não estou falando aqui dentro do hinduísmo, o karma, dentro da questão do nirvana, não. É dado ao homem o viver apenas uma vez. Depois disso, a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. Então, cabe a nós, lembra lá em Êxodo capítulo 12, onde fala sobre, façam isso como um marco na sua história. Lá em Êxodo, eles já receberam uma profecia de que eles iriam ser libertos, eles iriam sair daquela prisão escravocrata que existia ali no Egito. Então eles não estavam soltos, eles não estavam livres, eles viveram pela expectativa da libertação. O anjo da morte veio e logo depois, no dia seguinte, eles são libertos e começa ali uma peregrinação rumo a Canaã prometida. Irmãos, nós também vivemos uma expectativa do pós-vir, do amanhã. Nós precisamos acreditar que essa comunhão da igreja hoje está preparando a cada um de nós para um futuro, não de um aniquilismo, não de um final de existência, mas de uma continuidade em Cristo, preparada por Ele. Então nós ouvimos que nós, a igreja, Jesus na última ceia fala, daqui para frente eu não cearei mais, até que eu leve a igreja para a glória e eu vá cear com vocês nas bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, N versículos, jovens, você homem, você mulher, você que é cristão ou de outra linha, nós precisamos acreditar que Cristo voltará. Ele vai voltar.
Eu preciso crer no amanhã. Só que nossa visão fatalista das coisas, emergencialista de tudo, nos faz esquecer do amanhã. Eu sempre falo que existe o tipo de visão galinha, que é aquele que você abaixa a cabeça, só vê o que está nos seus pés, só come aquilo que está no seu acesso e você faz barulho quando muda. Mas existe aquela visão que é a visão que nós precisamos pedir ao Espírito Santo do Senhor. Visão como de águia. Aquele que sobrevoa e transpassa toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer nuvem negra, toda e qualquer tempestade e consegue vislumbrar o horizonte, vislumbrar o futuro. O que o inimigo está tentando nos deixar, ou nos tenta preparar, é que nós sejamos cerimonialmente impuros. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento, nós precisamos de viver em santidade, para estarmos aptos a entrar no Santo dos Santos com autoridade espiritual. Eu sempre digo que o problema do urubu não é ele ser urubu, o problema do urubu é do que ele se alimenta. Voltando a comparar agora com a águia é um dos animais de rapina que ela só come aquilo que ela caça. Tem que ser fresco, tem que ser novo. E se tiver um cheiro estranho, ela mesma joga para fora do ninho. Irmãos, nós precisamos nos atentar àquilo que nós nos alimentamos, àquilo que nós usamos, àquilo que nós refletimos. Porque Deus quer nos preparar para um amanhã. Agora, quando você cresce e se desenvolve não crendo no amanhã, então aproveitar a sua vida é a única alternativa. E aí eu lembro de um termo grego que é o carpe diem. Viva o hoje como se não houvesse o amanhã. Então não é só beber, é ter um coma alcoólico. Não é só usar drogas, é ter uma overdose. Não é só ter um sexo fora do casamento, é ter toda uma luxúria. Então a nossa carne, ela é insaciável. Mas por quê? Porque na minha mente eu penso que eu só tenho hoje. E Cristo quer trazer para você que me acompanhou esses minutos até agora, a sua vida não termina agora. E aí tem um versículo que eu quero destacar com vocês, que é: Paulo afirma: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Algumas traduções falam assim: nós somos os piores dos homens. Eu acho esse versículo fenomenal, incrível, porque ele reflete justamente a conclusão dessa lição. Satanás, ele nos quer deixar em uma visão temporal das coisas. Em Cristo, ele quer nos fazer transpassar as adversidades e saber que existe um horizonte, existe uma Canaã espiritual, existe uma Jerusalém espiritual, existe morada já comprada para nós pelo sangue de Cristo Jesus. Existe salvação sim, existe esperança sim. Então creia nisso, venha para a igreja, participe da comunhão com o corpo de Cristo e tenhamos esperança juntos na fé do Senhor, que nós seremos salvos, igreja. Amém? Então, muito bem, queria falar muito mais, 3 temas muito bacanas, muito bons. Obrigado por você que me acompanhou até esses minutos. Então, terminou o trimestre, mas a escola dominical não termina. Já prepare e adquire a próxima lição do próximo trimestre. Não vou dar spoilers aqui, tá bom? Mas adquiram ela. É um tema muito, muito interessante também, como sempre, para fortalecer, edificar e nos fazer ter uma nova visão. Parabéns à EBD por essa iniciativa das pré-aulas dentro do canal ADMP TV e parabéns pastores, presidentes, na divulgação e na manutenção do canal ADMP TV. Aqui eu termino, sou seu servo, que Deus em Cristo Jesus traga chuvas de bênção sobre a sua casa e até a próxima aula, em nome de Jesus. Grande abraço.